sim. Qual a pergunta, querido Sherminator, que se lembrou? Na verdade, tem uma pergunta no chat que tá todo mundo fazendo aqui. Daqui a pouco a gente faz, é rápida. Mas é que você, ao longo da live de hoje, você comentou muito sobre telepatia. Uhum. Queria que você explicasse só um pouco mais e o que exatamente você considera essa telepatia. Então, todas as espécies, todos os animais e até as plantas têm um sistema de comunicação telepática. Uhum. Que foi desenvolvido entre espécies. Isso não sou eu que estou falando, isso é uma coisa provada, tá? E a espécie humana meio que não tem isso. Ou acha que não tem, Uhum. né? Então, a gente, como está artificializado, a gente usa aqui como uma telepatia mecanizada, Uhum. né? Porque a gente fala aqui, o cara escuta lá e tal. Sim, sim, sim. É como que uma pré, Uhum. né? Como next telepathy. O próximo é Uhum. a telepatia, o próximo passo, né? E existe um processo terrestre que chama a transição da biosfera para a noosfera. Isso é um processo também biológico da Terra. Quando vocês trouxerem a outra Flávia aqui, ela vai falar dessas coisas mais científicas, assim, com dados. Flávia? Tem uma outra Flávia, que é a outra, que é uma amiga nossa da vida inteira também. Uhum. E ela faz os estudos científicos de tudo isso, ela vai nas pesquisas e tal. Então, existe um processo de transformação da Terra. Então, nós vamos transitar de biosfera para noosfera. E a noosfera é a camada de pensamento da Terra, como se todos os pensamentos, tudo que existe, está nessa camada da Terra. Está num banco de memórias, onde tudo que já foi pensado, feito, falado, está armazenado ali. E no processo da disparo, na liberação da noosfera, tudo isso vai ficar acessível. Então, é tipo um Google que não está no Google. Eu preciso saber como troca um chuveiro. Em vez de, sei lá, você vai fazer assim. Você A ver? vai se concentrar, Concentra-se, mentalizar busca, o problema. conecta. Isso já existe, tem pessoas que fazem isso, e se você treinar, você faz isso, né? Eu acho que eu faço isso durante os sonhos. Isso. Eu vou dormir com um problema e acordo com uma Acorda, solução. então, a gente já começa a exercitar nesses mundos aí, transitar por esses outros mundos, a gente consegue. Mas existe esse momento, né? Então, a próxima etapa evolutiva, a gente está agora Homo sapiens, né? E o próximo homem, qual vai ser? A próxima etapa evolutiva humana é o Homo nosfericus, que é o humano telépata. Biotelépata solar, conectando diretamente à energia solar, à consciência solar. Então, aí a gente ainda tem uma ideia de que a telepatia é algo assim, olha, eu falo aqui, você vai escutar lá, e aí a gente vai ter uma conversa, que nem a gente tem uma conversa por telefone. Mas a telepatia não é dessa maneira, né? Então, o exercício também do Tzolk'in também é uma prévia para essa etapa evolutiva. Porque entrar na sincronicidade com o campo biosférico, com o campo ressonante da espécie, tarará, já nos coloca em sintonia com essa consciência solar que faz tudo evoluir, a Terra evoluir e tal, né? Então, a gente entra nesse campo de ressonância. No experimento lá da Patagônia, quando você começa a operar baseado nos códigos sincrônicos, e aí não tem uma distração mecânica, nem eletromagnética, porque a gente vivia num lugar sem eletricidade, sem um monte de coisa. Por quê? Não era porque a gente não queria, podia ter. Era mais porque a gente precisava experimentar a nossa intuição, a percepção e o nosso contato telepático e experimentar essa coisa da telepatia, né? Então, era um experimento, então a gente precisava experimentar, então por isso foi feito dessa maneira. Não era porque era contra, nada disso, era só porque era realmente a parte do experimento. Mas você cria um campo de ressonância e através disso daqui, você começa a ter mais percepção telepática. Se é mais gente, com mais limpeza energética, aplicando outras ferramentas e tudo mais, aonde a gente chegaria, né? Porque nós experimentamos telepatia profunda até hoje, assim, muito eu consigo perceber muitas coisas na telepatia, coisas que ainda não aconteceram, que eu sei que vão acontecer, que vai ser aquilo que vai acontecer, mas não é como falar por telefone. E a última etapa, antes do Valum Voté morrer, isso aconteceu em 2007,
ele liberou a última etapa do conhecimento da lei do tempo, que é através de umas matrizes de número. Eu acho que ela trouxe aqui para você da outra vez uns cubos, né? Então, umas matrizes de números. Uhum. Que a linguagem da telepatia é uma linguagem de números, numérica, tá? Então, através dessas matrizes e exercícios com essas são matrizes que elas são sobrepostas num órgão de percepção que está sendo criado a partir da visualização deles, né? Então, essa última etapa dos exercícios aqui são para a criação de um órgão de percepção para a telepatia, que chama perceptor holomental. Então, as técnicas avançadas do sincronário, de tudo isso daqui, é para a criação desse perceptor holomental, é a ativação desse perceptor. E aí, é tudo através de número, e é uma preparação para essa nova etapa humana. Para isso, primeiro precisa mudar de calendário. Uhum. É o primeiro passo, tá? Não adianta ficar lá na telepatia, mudar de calendário, entrar em sintonia com a biosfera, conectar entre as espécies, fazer muita limpeza energética e de tudo quanto é tipo de limpeza, para poder reconhecer quando você está reproduzindo um padrão ou quando você está vibrando realmente desde o coração, né? Seguindo o caminho, tal do caminho do coração. Como você sabe que é ou não é? Ou você está só seguindo um padrão? Então, para isso precisa de autoconhecimento, precisa reconhecer cada etapa do caminho, quais são as provas, quando é uma prova, o que é? A gente vai passando, né, por essas etapa por etapa. Então, a telepatia tem a ver com isso, da humanidade vivendo em ressonância, em sintonia, dentro de uma frequência de tempo. E aí nós vamos abrir um potencial que a gente já tem, só que foi bloqueado, porque a gente usa lá menos de 10% do cérebro. E o resto? O que a gente pode fazer com isso? A gente pode criar dedo, tudo a gente pode fazer. Teletransporte, tudo mais, mas a gente ainda não acessa, porque a gente ainda está lá engessado. Entendeu? Entendi.